Boa noite, pessoal. Eu tô hoje aqui fazendo um teste. Hoje eu não estarei ao vivo com vocês. Estou aqui gravando pouco tempo antes do programa, umas 2 horas antes, porque eu tenho um compromisso hoje e esse realmente eu não tenho como deixar de ir. Era para ter gravado com maior antecedência, mas eu não consegui. Aí tô aqui, o compromisso é daqui a 1 hora. Então hoje o programa vai ser mais rapidinho, eu peço desculpas a vocês, mas eu não queria deixar vocês sem o programa. Aí tô aqui, enfim, tentando de alguma forma me concentrar, de alguma forma, enfim, realmente conseguir passar alguma coisa para vocês, tá certo? A partir da próxima semana a gente retoma, não só ao vivo, mas sem pressa. Mas hoje realmente era um compromisso inadiável e, enfim, vamos seguir, né? Então a gente viu já na semana passada, né? O livro aqui, O Cristo Cósmico e os Essênios, do Berto Roden. E vamos ver, enfim, o que é que está reservado aqui para a gente. Hoje a concentração vai estar menor, porque eu estou aqui angustiado, porque eu tenho que ir para esse evento e ao mesmo tempo eu estou num horário que existe aqui movimento ainda na casa, então acho que um chama daqui, outro dali e tal, o negócio ainda tá um pouquinho mais difícil hoje aqui. Mas vamos, né? Vamos lá, vamos ver o que é que sai aí pra gente. No capítulozinho aqui, o que é o Cristo Cósmico, né? O Berto Roden coloca da seguinte forma. A palavra grega logos é muito anterior à era cristã. Os filósofos antigos de Alexandria e de Atenas, sobretudo Heráclito de Éfeso, designavam como logos o Espírito de Deus manifestado no universo. Logos seria, pois, o Deus imanente em oposição à divindade transcendente, que não é objeto de nosso conhecimento. A Vulgata Latina traduz logos por verbo. No princípio era o verbo. Logos, verbo, Cristo são idênticos e designam a atuação da divindade criadora, a manifestação individual da divindade universal. Nesse sentido, o Cristo é Deus, mas não é a divindade. E neste sentido, diz ele aos homens: vós sois deuses. Os homens são manifestações individuais da divindade universal. A primeira e mais perfeita das manifestações da divindade universal no universo é o Cristo, o Verbo, o Logos, que Paulo de Tarso chama acertadamente o primogênito de todas as criaturas do universo. O Cristo é anterior à criação do mundo material. Ele é o primogênito de todas as criaturas. O Cristo não é a criatura humana, mas a mais antiga individualidade cósmica que antes do princípio do mundo emanou da divindade universal. O Cristo é Deus, mas não é a divindade que Jesus designa com o nome de Pai. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Deus, na linguagem de Jesus, significa uma emanação individual da divindade universal. A confusão tradicional entre Deus e divindade tem dado ensejo a intermináveis controvérsias entre os teólogos.
mas o texto do Evangelho é claro. O Cristo afirmou ser Deus, mas nunca afirmou ser ele a própria divindade. O Gênesis de Moisés principia com as palavras: no princípio criaram os Elohim, o céu e a terra. O quarto Evangelho de João abre com palavras semelhantes: no princípio era o Logos, por ele foram feitas todas as coisas. Parece, pois, que as potências criadoras, em hebraico, Elohim, são idênticas ao Logos pelo qual foram criadas todas as coisas. Elohim, Logos, Verbo, Cristo, são nomes vários que designam a criatura cósmica que antes do mundo material emanou da divindade transcendental. A filosofia oriental chama a divindade universal Brahman, e dá o nome de Brahma à mais antiga individuação da divindade. Brahma seria igual a Deus, Cristo, Logos, Verbo. Não existe em todo o universo uma única criatura definitivamente realizada e incapaz de se realizar ulteriormente. Toda e qualquer criatura, mesmo Brahma ou Cristo, são criaturas altamente realizadas, mas sempre realizáveis. São, por assim dizer, sinfonias inacabadas. Toda e qualquer criatura, mesmo a mais perfeita criatura cósmica, é ulteriormente evolvível ou realizável. A vida eterna não é uma chegada, uma parada, uma meta final. É uma incessante jornada ou evolução rumo ao infinito, sem jamais coincidir com o infinito. Todo o finito, diz a matemática, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Pantarrei, tudo flui, diziam os filósofos antigos. Tudo é relativo, escreve Einstein em nosso século. A divindade, o infinito, o absoluto, não é objeto de nosso conhecimento. Tudo que sabemos se refere ao relativo, ao fluídico, ao evolvível, que está em incessante evolução. Referem os livros sacros que o Cristo, a mais antiga criatura cósmica, se encarnou na pessoa humana de Jesus, sendo esta descida do Cristo cósmico às baixadas do planeta Terra um fenômeno incompreensível. Tem os homens feito inúmeras conjecturas sobre o porquê dessa encarnação do Cristo, e ele mesmo, na pessoa de Jesus, nunca disse claramente da finalidade da sua homificação. Entretanto, sendo o Cristo o maior dos avatares do universo conhecido, podemos interpretar a encarnação dele pelas normas dos outros avatares. Meu Deus, que passagem é essa? Caramba, gente, vocês... Meio que aqui tá a resposta de muitas minhas dúvidas, a explicação, né? A forma como o Berto Roden enxerga isso, e que de fato me parece ser a forma mais sensata. E como é isso, gente? Eu vou tentar falar aqui de forma simples, né? Ele coloca, né, a gente já tinha visto na semana passada, a divindade transcendental, ou seja, o que nós estamos habituados a chamar de Deus, mas que da forma que ele coloca não seria Deus, mas a divindade, esse que criou tudo. Olha, esqueci de trazer para vocês essa questão da criação, porque criação e não criação, né? Mas no próximo encontro eu vou trazer. Então, esse que a tudo criou é o que chamamos de divindade. Aquilo que foi criado, eu vou aqui já dizer o que eu estou sentindo do criado, né? Depois eu me corrijo, claro, eu esteja equivocado. Porque na realidade, gente, a criação
é a manifestação da divindade. É a divindade criando a si próprio no sentido de manifestar-se em si próprio, é o que chamamos Deus, deuses, né? Ou vamos nomear as primeiras criações, né? Cristo, Logos, Brahma, Elohim, né? Como cada um quiser chamar. Essas foram, digamos assim, foi a primeira criação, e daí antes do mundo material em si. E daí é que surge depois as demais coisas, como nós individualidades, que somos deuses, porque também somos manifestações da divindade. Tudo que existe no universo criado por Deus é manifestação da divindade. Então, espírito com E minúsculo, de princípio inteligente, manifestação da divindade. Espírito com E maiúsculo, de individualidade, que alcançou esse patamar humano que nós já podemos considerar como uma individualidade, né? No sentido de forma humana, que é o espíritozinho com E maiúsculo da questão 76 do Livro dos Espíritos, também manifestação de Deus. Então, somos deuses, gente, manifestações da divindade. E o Cristo era essa primeira manifestação, o primogênito, e que um pontinho dessa consciência encarnou aqui nesse planeta, na figura de Jesus. Será que deu para entender um pouquinho ou eu compliquei mais? Então, gente, é a divisão que ele faz, né, entre a divindade transcendental, que nós estamos habituados a chamar de Deus, mas que ele coloca como a divindade, e Deus, que, por exemplo, somos deuses, né? Porque nós somos a manifestação da divindade, a divindade imanente em cada um de nós. Então seria mais ou menos isso, gente. E aí, não vou trabalhar agora, senão vamos tentar seguir com ele, para eu não colocar nada aqui. Depois eu coloco algo pessoal, se for o caso. E continuando, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Peço desculpas a vocês, gente, que hoje vai ser mais curto. E eu tô também, né, com alguma dificuldade aqui hoje. Tá sendo na base do esforço, porque tá tudo muito corrido, né? É que eu tô... Hoje é a inauguração de um negócio que eu sou sócio, e aí vai inaugurar e eu ainda não tô lá. Não consegui estar presente hoje, que eu tava trabalhando no meu trabalho em si mesmo, né? E então aqui hoje está na base do esforço. É na base do compromisso, é porque tenho compromisso com vocês, né? Eu achei que eu fosse conseguir gravar antes, aí nem pedi para ninguém da rádio me substituir também, né? Para não dar esse trabalho assim ao pessoal, né? Mas vamos indo, vamos ver o que é que a gente consegue, né? Eu prometo que tento de alguma forma compensar as eventuais falhas que eu não consiga suprir aqui, né? Depois eu vou assistir e aí naquilo que eu, Augusto, personalidade, tiver interferido negativamente, eu tento aqui me redimir com vocês, tá certo? Vamos continuar. Tem um capítulo que o título é Por que o Cristo Cósmico se fez carne?
E aí ele vai trabalhar o seguinte: à luz de todos os livros sacros, o motivo da encarnação do Verbo era o plano de elevar a criatura humana ao clímax da sua grandeza, mediante a voluntária integração da personalidade humana de Jesus de Nazaré na grandeza do Cristo cósmico. A criatura humana tinha, desde o início, a potencial ida de se tornar uma autêntica imagem e semelhança de Deus. Mas no Éden aparece apenas o homem ego em sua miséria, embora nessa criatura estivesse latente a grandeza do homem eu maiúsculo, o homem Cristo cósmico. Era necessário, segundo os planos cósmicos, que o homem adâmico, graças à sua criatividade, se erguesse às alturas do homem Cristo. E para que o gênero humano tivesse um precedente, uma diretriz rumo ao grande destino, devia a natureza humana vislumbrar essa altura no indivíduo humano já em estágio final de cosmificação. Ignoramos se Cristo já tivesse, antes de sua encarnação, individualizado em outra criatura. Pelos livros sacros que possuímos, sabemos apenas que o Cristo cósmico encarnou num homem terrestre e nasceu como filho do homem, mediante concepção hominal. No tocante a Jesus de Nazaré, é evidente que a encarnação do Verbo visava a mais alta realização da natureza humana, a cristificação de uma individualidade humana, a redenção ou salvação da humanidade individual do homem, e não a salvação coletiva da humanidade. Quando Jesus, no alto da cruz, proferiu as palavras "está consumado", referia-se ele à consumação desta tarefa, motivo da encarnação do seu Cristo. Por essa mesma razão, também não deixou o Cristo aqui na terra o seu Jesus, mas integrou-o definitivamente em seu Cristo divino, de maneira que podemos dizer que, ao menos num espécime da nossa natureza, a humanidade está plenamente redimida, realizada, cristificada. Ocorreu um precedente que pode ter os seus consequentes. E não dizia ele: vós fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis obras ainda maiores que estas? Durante os 33 anos... Deixa eu ver se aqui eu... vou ler. Durante os 33 anos da sua vida terrestre, não permitia Jesus que seus inimigos o matassem antes do tempo. Mas na última quinta-feira, à sombra do Getsemane, disse ele a seus agressores: esta é a vossa hora e o poder das trevas. E a partir deste momento, eu não tinha botado para ler não. Então eu vou pular aqui, gente, para não perder tempo, e vou botar o finalzinho aqui. A nova humanidade compreenderá que a encarnação do Verbo, do Cristo cósmico, toda a vida, morte e ressurreição de Jesus, obedece a um grandioso plano cósmico de realizar plenamente o glorioso destino do homem, que pode e deve fazer-se maior do que Deus o fez, e que pelo menos um indivíduo humano já atingiu essa grandeza da nova humanidade. Nossa Senhora! Gente, isso aqui, eu tô até com pena de estar trabalhando esse trecho hoje, que não é no meu dia de maior equilíbrio aqui, né? Porque esses trechos do Berto Holden, né? Mas como ele até fala de forma clara, talvez vocês consigam captar através dele mesmo. Mas o que é que ele está colocando aqui, gente, né? Cada ser humano tem a capacidade de cristificar-se, né? De alcançar esse estado maior. É uma elevação de patamar. É o Cristo eu. É a comunhão com a divindade. É um sair do ego para algo
maior, para a realização desse eu. É o eu menor, na realidade, fundindo-se com o eu maior. É o eu menor sucumbindo ao eu maior e se cristificando, se autorrealizando. Ele coloca como se o objetivo da encarnação de Jesus aqui fosse mostrar à humanidade que é possível. Ou seja, Jesus é o exemplo. Ele, na realidade, esteve aqui encarnado, né? Essa consciência, esse ponto da consciência crística, para que ele pudesse, numa experiência humana, mostrar à humanidade o poder de autorrealização. Então, Jesus é o exemplo, gente. Ele não diz, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, né? Então, na realidade, é como se essa passagem dele aqui por esse plano efetivamente fosse para mostrar que é possível que a criatura, essa emanação da divindade, possa ser maior do que efetivamente ela chega aqui. É uma caminhada de evolução incessante, gente. Ele coloca, né, que não tem fim, anteriormente a esse trecho, né, essa caminhada nossa de evolução. Por quê? Porque nós, manifestação da divindade, nunca seremos a divindade. Mas nós podemos encontrar esse estado de cristificação, de autorrealização, de comunhão com o Pai. Nós não seremos a divindade em si, mas nós somos a manifestação da divindade. Nós somos deuses. E nós podemos nos integrar à divindade. Isso não quer dizer que perderemos a individualidade. Mas, gente, se não tem mais manifestação egóica, se eu faço a vontade do Pai, o Pai estará pleno em mim. O que eu faço é a obra do Pai, né? Então, o ego, né, ele morre na forma, para que nós sejamos realmente um vaso limpo, né? Sejamos luz, uma manifestação límpida, plena de Deus. Isso é a cristificação. Vocês lembram Jesus dizendo: eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Só que o que é que eu estava falando, gente? Era Jesus ali? Não. Era o Cristo. Era ali o Cristo falando. Porque o Bert Holden, né, ele faz essa diferenciação do caminho do Cristo e de Jesus, né? Quando é o Cristo ali presente e quando é Jesus. Vocês percebam que ele coloca Jesus, gente, como o Cristo encarnado numa personalidade. Por quê, gente? Porque ele inclusive coloca assim: não sabemos se anteriormente já houve uma outra personalidade que tenha alcançado esse processo de cristicidade, de unificação com Cristo. Então ele diz, pode ser que Jesus não seja o único. Pode ser que o Cristo já tenha encarnado, né, através de uma personalidade, em outros planos, através de uma outra personalidade. Eu sei que é algo meio, né, transcendente, às vezes complexo de entender isso aqui que nós estamos falando, né, gente? Mas eu, assim, essa parte do Cristo, eu acho que o Berto Holden talvez seja a pessoa que fala de forma mais didática, gente. Eu posso até talvez estar me atrapalhando aqui, mas eu acho que no processo de leitura, eu normalmente, assim, quando eu assisto na velocidade 1,25. Para ir um pouquinho mais rápido, porque em geral eu falo um pouquinho devagar, né? Mas quando eu estiver lendo esse trecho de hoje, essa live de hoje, né? Vale até a pena escutar na velocidade 1.
para que vocês possam captar pelo próprio Huberto Holden, né? Porque hoje eu estou fazendo uma leitura mais extensa e me atendo menos à parte dos comentários, né? Hoje será algo mais rápido, tá certo? É só para não estar em falta com vocês. E eu prometo compensar. Mas vamos continuar aqui só mais um pouquinho. Eu nem quero encerrar hoje porque não acho que a gente precisa de um outro diazinho para eu trabalhar algumas questões aqui e tal com vocês, né? Mas eu vou pegar só mais um. Aliás, deixa eu ver se eu pegar aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho para a gente. Vamos agora ao Cristo interno. Então, no Cristo interno, né, o Huberto Holden trabalha da seguinte forma. Hoje em dia já se fala do Cristo interno no homem. Aliás, esse Cristo interno já aparece nos evangelhos, sobretudo na parábola da videira e seus ramos. A mesma seiva divina que circula no tronco da videira, circula também nos ramos dela, isto é, o Espírito Divino, que é o Cristo em Jesus, é idêntico ao Espírito Divino que existe em todos os seres humanos. Jesus afirma que a presença de Deus é uma realidade em todo ser humano. O Pai está em mim, o Pai também está em vós. Mas a consciência e a atuação do Espírito Divino variam de pessoa a pessoa. A presença de Deus é a mesma em todo homem. Mas o que cristifica o homem é a consciência, a vivência dessa presença divina. Olha que coisa fantástica, gente. Esse finalzinho aqui, vamos colocar aqui, né? Primeiro é assim, o Cristo está presente em todas as criaturas, né? Então, existe uma imanência, né, divina. E o que é que eu coloco no final? A presença de Deus é a mesma em todo homem. Mas o que cristifica o homem é a consciência, a vivência dessa presença divina. Então, gente, embora Deus esteja presente em todos nós e seja o mesmo Deus, a mesma essência divina, né? O mesmo Cristo, cada um sentirá de forma distinta porque depende, na realidade, de uma autorrealização, de uma consciência e vivência dessa presença divina. A verdade, gente, é que a maior parte de nós sequer tem consciência disso. Muito menos a vivência dessa presença divina. Então, por isso que eu peço tanto, muitas vezes, né? Para que a gente faça uma questão assim de praticar. Por quê, gente? Porque é preciso que eu perceba Deus em mim e que eu vivencie essa consciência divina em mim, essa presença divina em mim, essa comunhão com o Pai. Só assim é que eu vou efetivamente caminhar em direção ao processo de Cristo, de cristificação, de cristicidade, de comunhão com o Pai. É uma questão de consciência e vivência. E continuando, também as palavras do Cristo: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, exprimem a mesma identidade da luz do Cristo em Jesus e em outros homens. Mas essa identidade da luz tem muitos graus de intensidade e manifestação. Em muitos homens, a luz está sob o velador opaco do ego, ao passo que em Jesus estava ele no alto do candelabro da sua consciência crística. O Evangelho do Cristo é rigorosamente monista, admitindo uma única essência manifestada em muitas existências. Eita. Então, gente, o que é que ele está colocando aqui? Somos todos manifestação de Deus. Monismo, gente, é Deus se manifestando na sua criação, ou seja, naquilo que existe, né? Então,
Eu sei que é difícil entender, né? Mas está vendo aí você mesmo? Manifestação de Deus. Está vendo aquela pessoa que você não gosta? Manifestação de Deus. Como Jesus diz, deuses. Então, o universo é uma manifestação de Deus, gente. Nós saímos de Deus, saímos no sentido, né, de emanação, mas estamos nele, e nós estamos no Pai. Então não é sair para fora, mas é uma expressão de Deus e Ele está em nós. Essa presença divina ela é imanente. Então pensem assim, divindade, Cristo e nós. Uma escadinha. Para que a gente vá num processo de autorrealização, de conexão com essa essência divina em nós. E aí, gente, você pode falar se tem o Cristo interno. Que o que existe fora existe dentro de nós. A divindade não é transcendental, mas ao mesmo tempo que ela é transcendental, ela é imanente, está em nós. O que está fora está dentro. Nós estamos mergulhados em Deus, nós somos, na divindade, nós somos Deus manifesto aqui nesse plano. Apenas o que é que acontece, gente? A diferença em cada um de nós é o quanto temos consciência desse processo e o quanto vivenciamos esse processo, essa manifestação de Deus. Cristo, né? Jesus, conseguiu integrar-se, conseguiu ser um com o Pai. Ele era vaso limpo, ele conseguiu expressar ao Pai na sua plenitude. Ele conseguiu alcançar o processo de autorrealização e ele nos disse: podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Então ele veio para essa experiência nos mostrar que é possível e qual é o caminho a ser percorrido. E o caminho a ser percorrido, gente, é esse, de comunhão com o Pai, de realização da obra do Pai. É a suplantação do ego, é a sublimação das imperfeições, das emoções, é a integração de todos esses seres em nós para que nos integremos ao todo. Eu preciso cuidar desse universo aqui para que eu seja capaz de integrar-me com tudo isso, com toda essa vida que existe também em mim. Princípios inteligentes, gente, tudo é vivo. Tudo está num processo de evolução. Esses são temas, né, gente, muito abstratos. Até assim, aí muita gente veio falar comigo, né, no dia que eu fiz a palestra no canal, que era algo mais concreto, né? Eu percebo que ali você consegue tocar mais as pessoas. Por quê, gente? Esses temas aqui, né, realmente que eu tenho trabalhado com vocês em certa parte, eles são muito filosóficos ao mesmo tempo. Na realidade, assim, em teoria é para ser vivenciada, porque como a gente fica meio que no campo teórico, né, isso soa um pouco estranho, é de difícil compreensão, porque na realidade vocês só vão compreender vivenciando. Aí quando eu falo de um assunto mais simples, né, eu acho que consegue às vezes tocar mais as pessoas, que não é o caso de hoje, né? Mas eu vou tentar trabalhar com vocês no próximo encontro essa questão de como o Bert Roden coloca a criatura, a criação, né? Vou encerrar o livro porque falta pouco, né? Talvez eu retome algo, né? Porque
eu não estou na minha plenitude hoje aqui com vocês, né? Uma semana dormindo muito pouco. Então, o próprio raciocínio está com algumas limitações, mas eu agradeço a vocês, né, por mais uma vez estarem aqui na quinta-feira, né? Tive que gravar aqui, né, um pouquinho. Estou acabando aqui mais ou menos 1h30 antes do início do programa. Mas na próxima quinta estaremos ao vivo novamente para que eu possa sentir, né, a energia de vocês, para que eu possa ver os comentários de vocês, que faz muita falta, que de alguma forma a gente vai se integrando ali, e para que eu possa estar por inteiro, né, sem pressa, sem nenhum compromisso, apenas com vocês, né? Mas hoje foi o que foi possível e eu vou também aceitar, né? Sem autoflagelação, entendendo que eu fiz o melhor que eu pude, que estava ao meu alcance, né? E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima quinta. E aí a gente trabalha aquilo que de alguma forma tiver ficado pendente. Tá certo? Estou aqui hoje, inclusive, vendo se vai funcionar, né? É a primeira vez que eu gravo. E aí vamos ver como é que vai ser, tá certo? Obrigado, gente. Até mais.